Em Teen Wolf, Banshees são mulheres humanas especiais, que têm o poder sobrenatural de sentir e prever a morte de alguém. Como resultado, elas são consideradas arautos da morte, e muitas vezes gritam para anunciar quando alguém morreu ou quando vai morrer, geralmente quando o indivíduo é morto por forças sobrenaturais. Claro, elas podem usar esse grito para outra finalidade. Essas mulheres preveem a morte por meio de premonições que podem ser auditivas, visuais ou até ambas, dependendo do nível de poder da Banshee em questão. Quando a Banshee tem uma premonição, os sons e visões indicam vários fatores que levarão ou irão causar a morte de alguém, quase sempre pessoas mortas pelo sobrenatural ou alguém que a Banshee conhece. No entanto, essas premonições nem sempre são literais e podem exigir um certo nível de interpretação. Além disso, como o futuro da série está sempre em fluxo, uma morte que uma Banshee previu pode não acontecer se os eventos ou a causa da morte forem evitados. Essa parte do poder delas as torna membros extremamente úteis em um bando, como a Lydia, que indiretamente ou diretamente salvou a vida de muitos dos seus companheiros, na real, de toda a Beacon Hills mais de uma vez, o que reforça algo que eu sempre digo: tem personagens de apoio que são muito mais úteis do que brutamontes ou guerreiros. Olha a Lydia aí. As Banshees conhecidas na série incluem Lydia Martin, Lorraine Martin, a avó da Lydia, Meredith Walker e Lenore, embora seja implícito que houve outras Banshees em Beacon Hills, como aquela que o xerife Stilinski conheceu vários anos antes do início da série. A gente sabe que outra Banshee, chamada Lenore, vive na cidade fantasma de Canaan, na Califórnia, uma cidade cuja população inteira foi capturada pelos Ghost Riders da caçada selvagem, ali em meados de 1980. O trauma de ver os cidadãos serem levados fez com que ela liberasse seu poder na forma de uma aura, cobrindo a cidade e dando a Lenore níveis sem precedentes de controle sobre tudo, a ponto de até mesmo criar uma manifestação de seu filho falecido. Isso deixa claro uma coisa: ser uma Banshee em Teen Wolf é um porre, já que o caso da Lenore deixa bem evidente que o poder delas aumenta conforme o sofrimento. Já Lydia, ela tem sido referida como uma Banshee excepcionalmente poderosa, e como tal, ela é aquela cujos poderes foram mais bem explorados na série. Sua natureza Banshee foi desencadeada depois da mordida do Peter, na época um lobisomem alfa. Essa mordida não a transformou, mas ativou seus poderes sobrenaturais bem antes da época adequada. Sim, meu caro, esses poderes não teriam se manifestado até depois que a Lydia completasse 18 anos, caso ela não tivesse sido mordida naquela época. Como a gente sabe disso? Porque no episódio 8 da quarta temporada, a gente descobre que a Lorraine, a avó da Lydia, deixou uma mensagem para ela, mensagem essa que ela só entenderia quando completasse 18 anos, junto com a parte da lista negra, já que Lorraine sabia que a Lydia se tornaria uma Banshee, ela até previu isso. Exatamente o que você tá pensando. Mesmo se Lydia não fosse mordida pelo Peter, ela se tornaria sim uma Banshee. Só lá na terceira temporada, Lydia foi finalmente identificada como uma Banshee pela Jennifer Blake, que parecia bastante impressionada com essa descoberta. A partir daí, como Lydia agora sabia o que ela era de fato, ela teve muito mais facilidade para aprender a entender e a interpretar as premonições que ela recebia, especialmente depois de conhecer outra Banshee, a Meredith, que a ajudou a aprender outras aplicações do seu poder, como por exemplo, sua poderosa voz contundente. Com o passar da série, Lydia se tornou um membro muito, mas muito valioso na Alcateia do Malcol, sendo ela o centro de muitos planos do bando. Opa, e aí, tudo bem? Hoje com mais um bestiário, dessa vez falando sobre as Banshees de Teen Wolf, explicando tudo sobre elas. E vai ser um vídeo bem interessante, tá? Pois, como você deve ter percebido, as Banshees são um recurso de enredo bastante explorado pelo Davis, porém de uma maneira diferente das bruxas de TVD e The Original. E nesse vídeo a gente vai esclarecer uma coisa, tá? Se elas são superestimadas ou subestimadas. Na verdade, com o passar do vídeo, você mesmo vai tirar as suas próprias conclusões. Bom, agradeço desde já a você que clicou no gostei, se inscreveu no canal e comentou. Sério, você ficaria surpreso como o seu comentário é importantíssimo. Bom, e continuando o bestiário, é muito interessante falar sobre a fisiologia das Banshees, porque através disso a gente aprende muita coisa sobre elas. Banshees são humanas em aparência e fisiologia, e, ao contrário da maioria das criaturas sobrenaturais da série, elas não possuem poder de mudar de forma. Elas também não possuem atributos físicos sobre-humanos, como super força ou cura acelerada, o que lhes dá a mesma mortalidade de um ser humano normal. O que dá a entender é que isso ocorre porque as Banshees
Banshees não são criaturas sobrenaturais que estão à mercê da lua ou de outras forças místicas, como os lobisomens e cães do inferno. Em vez disso, elas são humanas com acesso ao sobrenatural, permitindo que as forças místicas fluam através delas, dando aos Banshees uma variedade bastante diferente de poderes sobrenaturais. Pode ser por isso que cada Banshee introduzida na série não teve exatamente o mesmo conjunto de poderes, enquanto alguns poderes, como a capacidade de sentir e experimentar premonições da morte de uma pessoa, clarividência, a capacidade de utilizar o grito da Banshee e uma conexão com outros arautos da morte, como cães do inferno, por exemplo, esses poderes parecem ser poderes comuns em todas as Banshees. Outros poderes, como adivinhação, telepatia, intuição, psicocinese e premonições ao nível tão preciso que a Banshee sabe exatamente como, onde e quando a vítima irá morrer, já esses são poderes exclusivos de certos indivíduos, o que sugere que cada Banshee tem seu próprio conjunto de habilidades. Embora seja bastante conhecido que as Banshees têm uma audição altamente aprimorada, essa característica não é necessariamente um aprimoramento, como os de um metamorfo, como lobisomens ou coiotes, cujos sentidos de audição estão ligados aos seus aprimoramentos físicos. Nas Banshees é algo diferente. Elas têm a capacidade de clareaudiência, com a sua audição sintonizada em frequências sobrenaturais muito superiores aos outros sobrenaturais, superiores até mesmo a cães do inferno, permitindo que elas ouçam o universo numa frequência que nenhum outro sobrenatural poderia experimentar. Outra ótima característica das Banshees, e que reforça a ideia de que elas não são seres realmente sobrenaturais, é que Banshees são imunes à maioria dos fenômenos bizarros ou substâncias que afetam outros seres sobrenaturais. Por exemplo, Banshees podem lidar com os cinzas da montanha tranquilamente, como qualquer outro ser humano, e não podem ser presas ou bloqueadas por esse recurso. Além disso, Banshees são imunes à mordida de lobisomem alfa e não ficam paralisadas se forem expostas ao veneno de um Kahneman. E para terminar de citar a fisiologia delas, bom, a característica mais óbvia delas é que o poder de Banshee sempre será herdado pelas fêmeas de uma linhagem. No caso de Lydia Martin, ela herdou essa natureza de sua avó paterna, Lorraine Martin. Em outras palavras, se tu, meu camarada, for filho de uma Banshee, fica tranquilo, você não vai ter problemas em ser um Banshee. Agora, se tu for filha ou neta de uma Banshee, putz, lamento muito. E finalizando com os poderes delas. Cara, aqui é que complica, porque tem muito poder. As Banshees em Teen Wolf têm uma função de enredo em que todo escritor de ficção sempre vai utilizar. Elas são o que a gente chama de personagem ou conceito escape. Eu digo isso porque eu sou escritor e já teve situação onde eu me peguei pensando, cara, se tivesse uma bruxa ou uma Banshee nessa cena aqui, ia me economizar tanta dor de cabeça. E as Banshees de Teen Wolf agem muito bem como esse recurso de escape, porque, meu amigo, a lista de poder de uma Banshee na série é muito longa. Bom, na série, essa espécie, vamos dizer assim, demonstrou uma ampla gama de poderes, o que sugere, como eu já disse, embora alguns poderes sejam comuns entre todas elas, cada Banshee tem seu próprio conjunto de poderes. No entanto, muitos desses poderes também podem ser ensinados de uma Banshee para outra, como a Meredith fez com a Lydia. Os poderes que elas demonstraram foram, e eu vou ser bem sucinto aqui, tá? Vou resumir bastante. O clássico sentido da morte. Como precursoras da morte, elas podem sentir quando um indivíduo vai morrer. E não só isso, elas podem sentir até como ele vai morrer. A clarividência, que lhes permite saber detalhes da morte de alguém. Claro, variando de Banshee para Banshee. Lorraine foi a Banshee que tinha essa habilidade mais desenvolvida, já que ela sabia com precisão coisas que só aconteceriam anos depois da sua morte. A audição aprimorada. Embora elas não tenham super audição, elas estão conectadas com o universo de uma forma diferente, podendo ouvir coisas que ninguém ouve. E justo essa audição é o real poder de uma Banshee, já que o seu grito tem a função de abafar os outros sons. As premonições, diferente da clarividência, faz com que as Banshees tenham visões metafóricas da causa da morte de alguém, ou de um grupo até. Lydia é a mais proeficiente desse poder, pois ela é capaz de entrar deliberadamente em uma premonição. Ou seja, no final da sexta temporada, ela podia intencionalmente entrar dentro de uma premonição. Já a psicometria é uma habilidade que só foi usada pela Lydia, e por outra Banshee que o Sheriff Stilinski conheceu. Lydia tem a capacidade de perceber informações sobre a morte de outra pessoa apenas fazendo contato físico com a pessoa, ou uma pessoa próxima, ou até mesmo um objeto que tenha relação com aquela pessoa que vai morrer. Já a escrita automática é aquele tipo de poder que o
o Jeff Davis gosta muito de usar para fazer foreshadow. Nossa! É aquele poder onde a Lydia escreve algo aleatório num papel, mas na verdade é uma pista para algo importantíssimo na série. Elas também têm conexão com outros precursores da morte, muito bem exemplificado pela Meredith. As Banshees são bem conectadas com outras Banshees e precursores da morte, como Cães do Inferno, que por sua função também sabem onde o sobrenatural morreu ou está prestes a morrer. O grito da Banshee é o poder mais característico delas, já que serve para anunciar uma morte, como a Lydia sentindo a morte da Addison, abafar o som para que elas ouçam melhor e mais claramente, e com o treinamento, usar esse grito como uma arma, gerando uma onda de choque que, em devidas condições, só podia ser suportado por um cão do inferno. E o último poder é a Aura Banshee. Só Lenore mostrou essa habilidade, depois de 2 grandes traumas em sua vida. O primeiro foi perder o seu filho, e depois ver todos os habitantes de Canaã serem apagados da existência pelos Cavaleiros Fantasmas. E isso fez ela criar uma aura em torno da cidade, que lhe deu um certo grau de manipulação da realidade. E foi isso que fez dela a Banshee mais poderosa na série. E respondendo à pergunta da Thumb, cara, na real, velho, eu acho que as Banshees são muito superestimadas. Porque sim, elas são muito poderosas. Olha só o que a Lenore é capaz de fazer. O problema é que elas são um recurso de enredo. Ou seja, o Jeff Davis usa ela para escapar de situações complexas. E a galera acaba colocando elas como guerreiras. O que, não, cara, elas não são isso. Lydia pode ter sim habilidade de combate, verdade. Só que ela é mais da linha de trás, de um apoio, saca? Então sim, eu acho que elas são bem superestimadas na série. Mas e aí, faltou algo sobre as Banshees? Deixa aí nos comentários. Bom, olha esse card aqui no canto, que nele tem uma playlist com mais de 70 vídeos só sobre o Teen Wolf. Tem tudo sobre esse universo. Clica aí. Bom, mas é isso.